Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast, ao podcast da Rede Nova Drogarias, ou como gostamos de chamar, Redcast. Meu nome é Alan, sou CEO da Rede Nova Drogarias. Para quem não me conhece, seja bem-vindo. Considere seguir a gente aí, sininho, tudo, aqueles negócios que todo mundo fala em canal do YouTube. Clica aqui em algum lugar. Vai aparecer em algum lugar aí, porque o que a gente está fazendo aqui é parte da nossa missão de multiplicar a prosperidade. E hoje a gente tem um cara aqui que ajuda a gente a multiplicar a prosperidade, é o Davi. Davi, se apresente-se. Vamos lá. Bom, eu estou fazendo as honras. Meu nome é Davi, trabalho com Pharma tem 12 anos, consultoria, principalmente focada em precificação e em compras. Tenho o prazer de ser parceiro Rede Nova junto com os aceleradores, desvendando aí os mistérios do varejo farmacêutico em si. Pra gente trazer um pouquinho de conhecimento nela, a gente tem aprendido muito junto e a ideia agora é compartilhar isso com o pessoal. É isso, é engraçado que a gente vem falando de alguns modelos de negócio que a gente acaba sendo confundido nessa sopa aí, né, que é o mercado, e como a gente gosta de associar com gente de bem, com valor ético, né, com valor moral, que trata as coisas como deve ser tratado, né, Davi? Até notícia que não agrada, porque às vezes é um aumento de um custo, infelizmente, a gente precisa tratar isso com muita parcimônia. E, assim, quais são os valores que norteiam você hoje e a sua empresa, Davi? Porque quando a gente fala de gestão, que é o caso aqui, a gente sabe que tem um quê de cultura, e cultura tem a ver com valor, né? Lá, hoje, quando a gente está num varejo onde a gente está brincando com saúde, né? E a gente está envolvendo principalmente com pessoas. Apesar de ser uma empresa voltada para tecnologia, a gente fala de várias pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente fala de valores, a gente não pode deixar de falar de ética, né? De transparência, porque eu acho que isso que vai permear qualquer parceria, né? Isso que a gente está construindo com os nossos ouvintes aí, com as drogarias que a gente atende, mais de 1.500 drogarias. Se a gente não tiver transparência e ética, não vai para canto nenhum, né, meu amigo? O resto a gente vai conseguindo assumir. Eu diria que esses dois são os principais, né? Acho que é da Rede Nova também. Também. A gente partilha disso, né? Assim, transferir know-how, não esconder informação, né? Enfim, né? Como que é dividindo que se multiplica, né? Sim, sem dúvida. Pelo amor de Deus. Traduz aí, Davi, para quem tá nos ouvindo, vendo, escutando, como é que a ética tem permeado as ações do seu negócio? Dá um exemplo para mim de uma decisão que você teve que falar assim, cara, isso eu não faço porque não é ético. Alan, cara, hoje, tomando a frente aí da DRB Consultoria e do PG Pharma, a gente vê várias oportunidades que às vezes se tornam atrativas pela simplicidade, pelo retorno, mas que às vezes a gente sempre vai passar a perna em alguém, né? Sempre é aquele crescer derrubando, sabe? E eu te falo que oportunidade não faltou, viu? Propostas aí de vender banco de dados. Ixi, a gente trabalha com dados, isso aí é o que mais aparece. De acesso à informação. Dá uma espiadinha como que tá o cara ali, eu sei que ele tá no teu sistema, cara. Perfeito. Isso daí não tem como. A gente que trabalha, tá construindo, né, um império, eu gosto de brincar que a gente tá construindo um império no varejo farmacêutico. A informação é um bem extremamente precioso, tem a LGPD para proteger de N formas, né? Mas eu não estou nem falando de dados sensíveis, eu estou falando de dados comerciais mesmo, né? Faturamento, ticket médio, desconto, condição comercial. Então são coisas que são os assediados para passar, né? Mas não tem jeito, cara. A gente pode até conseguir fazer assim, putz, não, vou ganhar uma grana agora. Mas isso não vai perpetuar, cara. Isso uma hora cai. Então, assim, não faz sentido, tá? Então, hoje, quando trabalhando com dados, trabalhando com pessoas, a gente entende assim, nenhum avanço pode ser o retrocesso de alguém. Pelo amor de Deus. Nenhum avanço nosso pode significar o retrocesso de alguém. Quantos clientes na consultoria viram e falam assim, putz, Davi, meu sonho é abrir uma farmácia. Eu tenho 100 mil. Desses 100 mil, eu te pago 10. Me ajuda a abrir uma farmácia? Eu poderia falar, claro. Me dá os 10 aqui, vai sobrar 90, vai abrir uma farmácia. Cara, ele não vai abrir uma farmácia. Mas nesse caso, você já ia, se fosse um cara mal intencionado, você ia falar, beleza, me paga os 10, assina o contrato de risco, que se der errado, a culpa é sua, e acabou, porque não vai dar errado mesmo. Não vai dar errado. Desses 90, quantos por cento vai para imobiliário, documentação, estoque? Sem dúvida. Não tem como. Então a gente poderia, né? Não, paga aqui, paga adiantado, né? Paga aqui, se der errado,
a gente não tem responsabilidade, mas a gente não faz. Eu acho que, como é que é? Nenhum avanço tem que ser o retrocesso de alguém. De quem que é essa frase aí? Nenhuma, vem na mente agora. Se alguém quiser tatuar, então, é só colocar o nome. Tatua, coloca o nome do Davi. Acabou de vir na minha cabeça. Pode ser que alguém tenha, eu já tenha lido isso em algum lugar, mas veio na mente. É um belo mantra, viu? Para deixar visível para todo mundo. Eu acho que faz todo sentido. Aqui, eu estava te contando mais cedo um pouquinho da história, né? De alguns contratos, Davi, que a gente acaba... Quantas vezes? Contrato assinado, e aí você vai conversar com o dono da farmácia e fala, cara, não tem estrutura, não tem capacidade de executar. Perfeito. E esses dias teve uma pessoa aqui que declarou para mim uma ação bastante... Pô, fechou a farmácia no meio do dia. Eu falei, cara, então, a gente precisa ter, além da capacidade técnica, também tem que ter um quê de estrutura emocional, né? Que a gente vinha falando de concorrência mais cedo, né? Qual concorrência é leal, né? Porque virou um jargão, todo mundo quando quer pôr a culpa em alguém, mas a concorrência é desleal. Pô, estão brigando pelo mesmo cliente. Capitalismo e boa, e tá tudo certo, eu tenho que produzir, né? Então, tem que ter um quê de equilíbrio emocional, porque senão não para em pé, né? E às vezes trazer, às vezes a gente gosta muito de jogar a culpa para terceiro, né? Então, não, mas meu concorrente faz dessa fora, meu concorrente atravessa carga, meu concorrente vende mais barato porque ele consegue tal coisa. Cara, ele não tem evidência nenhuma de nada do que ele está falando, mas... Talvez a incompetência da ação dele que gera essa percepção para pôr uma culpa em algo que não é dele, né? Verdade. Mas às vezes está direcionado à nossa incompetência ou à nossa ignorância no sentido de não conhecer a solução, não no sentido de ignorante, mas no sentido de não conhecer as soluções plausíveis, né? Você lembra quando surgiram as farmácias populares? Que aí o pessoal falava assim, ó, o mix é reduzido, produto praticamente os mais baratos possíveis, com desconto muito atrativo. Caixote para tudo quanto é lado. Caixote para todo lado, o próprio balconista é o caixa. E layout não precisa preocupar porque o cliente está indo pelo preço, então aqui de um lado ele tem perfumaria, do outro lado ele tem medicamento. Né? Eu vi uma grande organização lançar isso, eu vi uma grande organização ter que voltar atrás do modelo. Porque tinha alguém dotado de humildade e falou assim, cara, não está fechando. Né? O que você acha desses modelos populares hoje, assim, Davi? Bom, Alan, eu acho assim, nós temos vários modelos, né, quando a gente está falando da estratégia de negócio. Nós temos as farmácias mais tradicionais, onde a gente vai falar de um perfil bem dividido entre ético, genérico, similar e perfumaria. Nós temos as drogarias mais voltadas para os populares, onde tem que trazer essa comunicação desde o layout, né, com os caixotes, com o formato de caixa de balconista, exatamente. Só que o que eu tenho visto, e os números também têm trazido isso, tá? Um dos maiores crescimentos agora de 2023, a gente estava falando sobre isso também, não medicamento. Um dos maiores crescimentos que nós tivemos. Até porque encolheu o outro mercado, né? Nós viemos aí de 3 anos, onde a pandemia influenciou significativamente, então muito se fala da queda do ticket médio, mas na verdade é a recuperação daquilo que acontecia antes do Covid, né? E o medicamento o não medicamento tem ganhado mais espaço. Então a farmácia, lógico que preço, as farmácias populares têm o teu espaço. Sim. Porque o preço se torna um fator de decisão de escolha da drogaria, né? Não vou dizer nem de fidelização, mas um fator de escolha muito grande. Ou seja, ele é um fator de atração. Mas não só de atração isso faz a farmácia. Ela tem que fazer a fidelização. Então só ir o nosso cliente lá dentro e ele não voltar, talvez o preço consiga fazer isso, só que a gente vai ter uma rotatividade muito grande e a gente não vai conseguir perenidade. Essa perenidade a gente vai conseguir através de um mix adequado. E você não consegue um mix adequado se você for trabalhar só como farmácia popular. Perfeito. No sentido não de farmácia popular do programa, mas da estratégia posicionamento. Em si, tá? Então, eu entendo hoje que o melhor modelo é um modelo misto, onde ele tenha, sim, os produtos populares, onde ele consiga, sim, oferecer uma molécula de genérico mais barata, mas que ele tenha a opção mais premium, onde ele tem uma variedade maior. E aí, consequentemente, ele consegue atender os dois públicos. E aí, a gente consegue fazer retenção. Davi, mas eu tô uma drogaria na periferia. Cara, cada caso é um caso diferente, tá? Mas se a gente for falar da maioria, hoje a gente tem que falar de variedade mix. Perfeito. E variedade mix vai ser, de certa forma, incompatível em trabalhar só como farmácia popular. Perfeito. E você vai deixar de ter N produtos para conseguir trabalhar só essa questão de preço. É legal que, assim, o posicionamento da farmácia popular ou da farmácia tradicionalista
ou da farmácia, porque tem umas que você não consegue nem definir bem o que é, né? Mistura tudo. A gente tem atendido alguns clientes aqui, a gente está vendo uma confusão, principalmente no tratamento de colaboradores. Uma confusão absurda. A maioria das farmácias não tem um organograma definido, a maioria das farmácias não tem processo definido de quem cuida do que e quando. Grande maioria, né? A grande maioria. Não preciso nem falar que a gente tem exemplo muito próximo. Né? E hoje a gente, agora acabou de acontecer a NRF, né? Lá em Nova York. E eles estão arrumando um nome diferente todo ano para o mesmo tema, que é o Phygital, que agora mudou o nome. Agora tem um outro termo que eles estão usando na NRF lá. Mas do mesmo jeito eles estão falando assim, porque eles baseiam na experiência do mercado norte-americano para trazer para nós, né? Mas para quem não conhece a NRF, dá um Google aí que vocês vão ver que é a maior feira de varejo, de tendência de varejo no mundo. E eles estão falando o tempo todo do Phygital. Do Phygital. A gente já vive isso no nosso varejo há muito tempo. Já, independente de tecnologia, que agora é lógico, o e-commerce em si, que é o cara entrar e fazer uma compra, tem aumentado, até porque a base era muito pequena, mas agora começa a representar um valor considerável. Mas a farmácia tem um grande aliado que é o WhatsApp, que não precisa instalar nada em lugar nenhum, se você for mais ágil que o seu concorrente. Todo mundo está lá dentro. A classe CDI que paga a nossa conta não precisa instalar nenhum aplicativo que vai moer a memória do celular dele, que normalmente não tem muito espaço, né? Mas o que você vê de diferente dessa venda? Porque a NRF está falando do Phygital lá, a gente já vive aqui, só para voltar no tema, porque que eu comecei. O que é o Phygital? Eles falam que é a loja física impulsionada pelo digital. Então hoje já está muito acessível. É o modelo Omnichannel, né? Ele conseguir mesclar 360 graus, o cliente vindo de plataforma digital, físico e tal. Mas o que é bacana, me traz o contexto aí de vez em quando, porque às vezes quem está ouvindo não sabe bem o que nós estamos falando, aí fica o papo de boteco aqui, né? Mas dos acompanhamentos que você tem feito, é muito diferente a venda de balcão e a venda de delivery, não vou nem falar de marketplace, mas de delivery. Alan, depois da pandemia, nós aceleramos um pouquinho a transformação digital do Brasil. Então, se a gente pegasse números antes de 2020, a gente vai ver que a participação de farmácias no digital, eu digo tanto em relação a vendas, quanto em relação a ações mesmo, né? Número de farmácias presentes no tráfego pago, no Instagram, no Facebook e desenvolvendo os tabloides digital, era muito pouco, tá? Aí, com a pandemia, isso acelerou, né? A gente brinca que evoluiu 50 anos aí em 3, porque a transformação digital, ela aconteceu. Então, o iFood se tornou uma grande referência ali também. Inclusive vendendo medicamento, né? Vendendo medicamento, exatamente. Então, os e-commerces em si ganharam e vários outros marketplaces também. Inclusive, muitos, né, como a própria Magalu, está trabalhando para trazer os medicamentos lá dentro do marketplace em si. Então, hoje tem ganhado um espaço, né? O balcão ainda representa, sem sombra de dúvida, a maior receita, tá? Então, se a gente está falando média Brasil, a gente está falando aí de 30% delivery. E delivery aqui, mais uma vez, só reforçando, a gente não está falando só do telefone. A gente está falando do WhatsApp, a gente está falando do iFood, a gente está falando de qualquer outro mecanismo digital, tá? Depois pandemia, deu uma retraidinha. Então, a gente percebeu isso com os mais de 2.000 clientes que nós temos ali, a gente percebeu que deu uma retraída, tá? Os números também, nível globais, mostram isso. Mas eu acho que a questão, sabe que lá quando você dá um passinho para trás para você impulsionar? Eu acho que essa retraída é só os passinhos para trás para a gente pular, sabe? Eu acho que vai ganhar cada vez mais espaço. Nós estamos trabalhando com uma geração, né? A geração que é agora a geração economicamente ativa, é a geração que já veio agora da internet e de WhatsApp, assim por diante. Então não tem medo da tecnologia, não, né? Você pega ali, cara, eu lembro que antes da pandemia, eu não pedi iFood antes da pandemia. Nunca tinha pedido um iFood antes da pandemia. Certo. Eu também não. Então, assim, aquele lá, putz, o que será que eu vou fazer com a minha comida, né? Não conheço. Até quando tava viajando, valeu, moçada. Até quando tava viajando, eu pedia, viu? Medo de andar lá no Rio de Janeiro e tal, eu chegava, mas segue. Não, e aí isso quebrou o medo, né? Quebrou os paradigmas, mostrou que funciona e a farmácia tá no meio. Ainda muito tímida, mas tem participado, cara. Eu acredito que a gente tá falando de um futuro aí, onde é 50-50. A gente tá falando, de fato, de um canal onde o pessoal vai comprar tanto no digital quanto no físico.
Só que esses dois ainda não se conversam tão bem. E a gente volta nas responsabilidades de quem está lá dentro da loja. Dos POPs, dos processos para fazer isso acontecer. Das tecnologias, né? A gente está no ano da IA, da inteligência artificial. Então, as tecnologias para fazer com que isso de fato funcione, né? Os drive-thrus da vida, né? Que são mecanismos, compre e retire, os totem na farmácia para você não precisar pegar fila de balcão, já vai lá. Então, acho que nós estamos agora entrando no ano onde essas coisas vão avançar mais do que até mesmo na pandemia, tá? Mas já tem uma participação muito grande. A gente estava num grupo de WhatsApp discutindo que tem gente que tem 70% de venda no delivery. Davi, deixa eu te contar o que aconteceu comigo. Meu pai, quando chegou o computador na farmácia, era uma tela de fósforo pequenininha que a gente tinha comprado, você ficava embaixo, o balcão era de vidro, ele pegava o mouse assim, cara, não morde não. Passou 2 dias depois, ele estava querendo quebrar aquilo tudo, porque ele não conseguia fazer. Então, assim, assusta, carece de uma adaptação, não precisa investir tanto também para fazer um delivery acontecer, né, cara? Porque quanto que custa aí um sistema para fazer a gestão de WhatsApp, vai? Não, 200, R$150 por mês, R$200 por mês. É lógico, eu tô passando por isso, sofrendo na pele aí, porque para virar o WhatsApp Business, que é a API oficial do Meta, para você conseguir fazer a campanha, aí não muda um pouco, você tem que investir um pouco mais. E agora o Google mudou também a política dele, né, cara? Você vai ter que ter um site, enfim, você não pode mais fazer com o Google Meu Negócio igual a gente fazia. Tava bom demais, né, cara? Agora tem que mudar o jogo. E por outro lado, assim, tem gente que está fazendo a parte do digital até bem feito, sabe? Mas quando vai para o físico, porque assim, a interface é o colaborador, cara. Você começou falando de pessoas e é aí que eu ia chegar. A NRF não está conseguindo dissociar, porque em algum momento você vai ter que falar com alguma pessoa, cara. Não tem jeito. E perfil das lojas que eu acompanho mais de perto, né? Tem loja que o delivery representa o dobro do ticket médio. Só que ela não faz tanta venda. Então o segredo seria como produzir essas vendas. Voltando aqui na farmácia que eu tinha com meu pai, a gente fazia 450 entregas dia. Era muito. Bastante. Só que era uma época que eu não tinha a tecnologia que tinha para fazer a gestão. A gente falou agora mesmo em off aqui um software que era esse software que a gente gerenciava. Você fazia o que você queria dentro do software, né? Era uma outra época. Não tinha Bina. Então eu atendia o telefone. Qual que é o teu telefone? Era o cadastro que a gente tinha do cliente, né? Então tinha 7 motos, cara. Fazia as entregas. E aí eu fico olhando. Agora você está participando de um pouquinho da tutoria que eu estou fazendo com o novo gerente na loja aqui de Varginha. Ontem eu estava na porta da farmácia e falei, cara, assim, ficou mais fácil quando eu comparo a época que eu gerenciava a loja de, sei lá, 2005, 2006, 2007, e agora vim fazer a tutoria, é muito mais fácil, mas você não pode esquecer das pessoas, porque o ponto de contato vai ser elas. E os processos permeiam por pessoas, né? Os processos hoje, existem processos que vão ser executados de forma automática, né? Claro, já tem aqueles robozinhos lá, né? Que você já viu lá, as novas drogarias tem um robozinho, pega um medicamento lá, põe bonitinho, mas ainda tem que ter alguém para atender. Tem. Ainda tem que ter a pessoa, ainda tem que ter o contato humano, principalmente na saúde, né? Então, um dado que todo mundo já tem é que a farmácia é a principal hub de conexão entre a pessoa e a saúde, nem é o hospital. Perfeito. Muitas vezes não é o médico, é o farmacista, é a farmácia, é o farmacêutico que tem o acesso. Então, assim, as pessoas ainda vão sempre ser um desafio, porque tecnologia é fácil a gente lidar de certa forma, né? Agora, pessoas, se elas não forem moldadas e processos construídos, a gente não consegue manter um nível de excelência em prestação de serviço, né? Porque farmácia não é só venda de produto. A prestação de serviço. Prestação de serviço. O atendimento, experiência, né, cara? A experiência que ele tem lá. Então, lembra quando a gente falou de diferença entre atração e fidelização? Preço atrai. Atendimento, ter o produto disponível, um layout bacana, isso fideliza. A pessoa foi atraída pelo preço e depois ela foi fidelizada pelo resto do pacote que a gente entrega depois. Então, trazendo a NF para o nosso contexto aqui, pessoas. Tecnologia está acessível. Cada vez mais. Então, cuida do teu colaborador, faz o responsograma, faz reunião de feedback, bate papo com ele, entende o que está precisando. Forme em pessoas, porque a dificuldade que está hoje de achar profissional
Tá? Assim, quem não está sofrendo hoje para encontrar profissionais das mais diversas áreas? Eu tive uma grata surpresa recentemente num processo seletivo, nós fizemos para uma farmácia, que a gente estava procurando gerente, de repente 2 currículos, um com uma capacidade analítica executora ótima e o outro com uma capacidade técnica, cara, absurdo, só que um era farmacêutico. Eu falei, cara, eu vou precisar dos dois. Porque não dá, nesse caso não dava, contratamos os 2, tá tudo certo. Estamos numa cidade aqui de 160 mil habitantes, o que eu mais escuto falando de dono de farmácia, mas não tem mão de obra pronta. Eu falei, pois é, mas o teu processo seletivo? Porque você não consegue cuidar de pessoas sem fazer um processo seletivo bem feito. Né? Qual que é o teu processo seletivo? Qual que é Não tem. Pareceu, eu contratei. Aí eu tô vendo a Vanessa do DHO aqui, agora a Lidiane tinha uma reunião com ela, a Vanessa deu uma atrasada porque estava numa conferência com um licenciado explicando o processo de contratação. Acho que a gente tem muito para contribuir. Se você está ouvindo isso aqui e faz sentido, o ano dos dados, a gente tem alguém aqui das pessoas, né? Então, acho que assim, se quiser bater papo, mesmo sendo cliente, não tem problema não, porque acredito que isso, a gente estava falando que isso chega para outros lugares, que não só a nossa base de clientes, vai ser um prazer ajudar. Vamos caminhar para o final. Não. E a gente gosta de olhar para o futuro, né, Davi? E o futuro, ele é uma construção que começa agora, né, cara? Porque começou senão... já, né? Começou. E a lei da entropia, ela é feroz, né, cara? Se eu não fizer nada, deteriora. Acabou. Né? Davi agora, 2 artes marciais, subindo morro, descendo morro, cuidando da saúde esse ano, né, tem que ser o ano de 2024. Saúde. Isso. Saúde de pessoas. Show de bola. Então, o que é você como consultor que apoia a gente aqui, inclusive, né? A gente tem várias tomadas de informações aí que a gente bebe, né? Então, acho que a minha sacada para esse ano, a palavra que está definindo o nosso planejamento estratégico aqui é pessoas, mas pessoas linkadas à execução. Velocidade e capacidade de entrega no nosso negócio tem a ver com execução. Eu tenho que saber processar aqui rápido e conseguir comunicar rápido, porque eu acredito que esse ano o desafio vai ser um pouco maior. Eu não quero aqui dar notícia ruim para ninguém. Mas medicamento não vai subir mais como vinha subindo na última série histórica, né, cara? Vai ser menos. Programa de governo que tem gente que está esperando aí sair novo credenciamento, eu acho que talvez não porque o rombo fiscal aí o governo não vai querer. Como é que você está vendo o mercado para esse ano 2024? Alan, bom, vou dar opiniões. Na verdade, eu vou trazer dados e depois eu vou trazer opinião, tá? Ótimo. 2024, pelas projeções, né, é para ser um ano muito parecido com 2023, apesar de que ele mostra mais tendencioso a ser um pouquinho pior, mas é muito parecido, os dados mostram que vai ser um ano muito parecido. A gente fechou 2023 aí com 10,9% de crescimento do varejo farmacêutico, isso distancia bastante entre estados, tá? Teve estado com 15, estado com 5, com 12. Enfim, cada um mudou um pouquinho, tá? Nós tivemos algumas mudanças grandes agora em 2024, já no primeiro mês, né, como a mudança de alíquota, onde a gente teve a mudança... Foram 12 estados, 12 estados, que mudou a alíquota do ICMS. A gente teve a adição do absorvente, né, dentro do Farmácia Popular, lá no programa de vai explodir esse produto, né, cara? Isso, então assim, e quase todos os absorventes entraram lá dentro. Então a gente tem uma série de novidades que está aparecendo agora em 2024 que tende a mostrar um avanço muito grande daquilo que a gente está falando, não medicamentos. Perfeito. Só que o medicamento a gente ainda tem que manter o desafio de conseguir manter no jogo, afinal somos uma drogaria, né? A gente tem que ter o não medicamento. Mas o medicamento vai ser o desafio agora para 2024. Vamos traduzir isso aqui em termos práticos, pessoal. Mudou a alíquota de ICMS de 12 estados, o medicamento ficou mais caro, a distribuidora e o laboratório teve que se readequar. Primeiro dever de casa de gestão de números, gestão de dados. É importante rever a precificação, né? Importantíssimo. De quanto em quanto tempo você acha que é legal rever a precificação da loja? A precificação em si, em momentos comuns, ele vai fazer uma revisão uma vez anual, a gente diria assim, de mudança de estratégia. A precificação é organismo vivo, ele vai acompanhar a margem todos os dias. Legal. Mas rever a precificação uma vez por ano já é o suficiente. Mas, dado que a gente teve uma mudança agora, se ele estava planejando ver em junho,
ele já vai ter que dar uma adiantadinha nisso, porque é uma conta um pouco complexa, mas essa mudança de ICMS, por exemplo, de 17 para 18, não é só 1%. Não. Isso vira uma cadeia aí que vai dar um resultado muito grande se você continuar com a mesma estratégia de precificação daqueles produtos. Então, a primeira coisa que eu diria é pegar a precificação, rever, entender como os produtos junto com a contabilidade, que vai ter essas alterações, né? Porque são só os monitorados, né? Desculpa, os monitorados vai ser agora. O ICMS vai pegar a base normal geral, do ICMS, né? Geral, tem alguns que entram em condições especiais, né? Que são os produtos de higiene básica, algumas coisas entram ali, que são 7%, enfim. Mas a padrão vai aumentar. Então, pegar esses produtos em si e fazer a revisão com urgência, principalmente dos medicamentos, tá? E aí, assim, a indústria consegue recompor a margem dela muito mais rápido do que o varejo e a distribuição. Muito mais rápido. Porque ela tem um negócio na mão dela que chama desconto, né? Como é que você acha que vai ser o desconto esse ano? Alan, nós temos assim, o desconto ele já vem diminuindo ao longo do tempo. Você acha a opinião, né? Tá? Não estamos aqui dando uma de profeta do apocalipse, não. O que eu percebi é que, assim, durante e pós-finalzinho de pandemia, o desconto ele tem diminuído. Então, quem trabalha com desconto em cima do PMC, que é quase todo mundo trabalha com esse modelo, o que tem percebido? O PMC está estático, o desconto está estático, então eu tenho uma precificação, só como o meu desconto da indústria, ou seja, o desconto em cima do preço de fábrica, de entrada, tem diminuído, minha margem tem diminuído, e eu não lembro de rever a precificação com frequência, que acaba que eu sou engolido ali, e minha margem, que era 34, 35, 36, vira 31, 29, 30, e a hora que eu vejo, já estou numa sequência de prejuízos, tá? Eu acredito que a indústria vai manter esse ritmo de diminuir o desconto, tá? Porque o varejo também está seguindo esse ritmo mais devagar do que a indústria, mas também tem seguido. Então, eu acho que esses descontos dados pela fábrica, os descontos dados pelo distribuidor, enfim, em cima do preço fábrica, ele tende a diminuir, tá? E, consequentemente, a nossa precificação vai ter que acompanhar isso daí. Então, vamos lá. Dicas que a gente já colecionou aqui. Ter uma gestão de pessoas eficiente. Formar pessoas. Né? Formar pessoas, fazer um processo seletivo bem feito, reter os talentos que você tem em casa, fazer o reconhecimento legal. Uma coisa, demore para contratar e demita rápido. Né? É um jargão e parece que ele... Esse não tem jeito. Então, muita gente quer contratar rápido. E aí depois vai arrastando essa pessoa durante 2, 3 meses e o prejuízo é grande. Então, assim, demore para contratar, mas demita rápido. Segundo, revise seus custos e dentro da matriz de custo, o preço é algo que você precisa olhar. O CMV vai ser o maior. O CMV é o maior. O CMV hoje representa a maior parcela de 60%, 70% do custo de uma farmácia. Então não tem como a gente não manter o CMV aqui, né? Então, CMV é custo de mercadoria vendida. Custo de mercadoria vendida, assim, de R$100, o que ele está falando aqui de R$100, 60, 70. É o custo para reposição. Se for 70% do total venda CMV, coloca a barba de molho que você já está passando. Hoje você está na data de hoje, que nós estamos falando aqui, começo de fevereiro de 2024. Tá ruim. O ideal é você manter isso para baixo de 65, né? Isso. Hoje, quando a gente está falando em média Brasil, aí vai ter 64, 65, por aí. Farmácias mais populares, chega ali 50, até 55, 54. Tem farmácias com maior participação de ético, faturando... Aí, é sempre uma relação entre faturamento e margem. Tem sim drogarias com CMV de 68, saudável, mas ela fatura 3 milhões, 4 milhões em uma loja. Aí ela consegue compensar isso do custo fixo. Então ela tem um CMV um pouco maior, que é o custo variável mais intenso, mas o custo fixo dele fica bem abaixo por causa do volume dele. Vamos incluir uma terceira dica aqui de presente para a turma? Dá para ficar com o mesmo... Vamos imaginar, o cara vinha vendendo uma média de 200 mil nos últimos 3 anos. Qual que é a conta de esforço que ele tem que fazer? Porque assim, o ideal é que aumente, né, cara? Porque se não aumentou o mercado, querendo ou não... Caiu. O segundo semestre do ano passado é que foi um pouco dúbio os números aí, inclusive tendendo para um achatamento e tal. Mas o mercado, invariavelmente, se tem gente nova entrando nele, a concorrência aumenta. Se o mercado não aumenta, a concorrência aumentou, então a tua fatia tende a diminuir. Então você tem que crescer a venda, né? Então se o cara vende, vamos imaginar isso, o cara vende 200 mil líquido, né? Pelo amor de Deus. A gente tava discutindo. Vamos falar de valor líquido. Vamos falar de valor líquido. Tem gente que fala assim, eu vendo 200 mil, mas o meu bruto é 200 mil. Não, o bruto não interessa, porque o bruto é o preço de tabela. O que interessa é o que entra no caixa. Desconto, é isso. Né? Isso, a margem
Bruta o valor bruto só serve para calcular o desconto. Em si. Depois disso serve para mais nada, né? O cara está lá vendendo os 200 mil, a margem dele achatando, a concorrência chegando. Qual que seria o movimento? Imagina que ele tem um patrimônio, que a gente está vendo isso muito, né? Vai lá, tira da farmácia o patrimônio, coloca numa casa, num carro, numa caminhonete. Não estou falando que não tenha que ter, só não se endivide para isso, não é a hora. E aí ele pode fazer alguma coisa dessa líquida e quer fazer a farmácia aumentar a venda dela, né? O que seria, na tua opinião, aí, assim, é lógico, tô te colocando na fogueira, porque a gente não tá vendendo verdade, né? Eu tô só criando um contexto aqui, dando o mínimo de informação, porque eu recebo essa pergunta toda hora. Mas tem O que você faria? Qual que é a primeira dica? Quando a gente fala de aumentar a receita de farmácia, a gente tem que entender que a receita sempre é proveniente de 2 indicadores, tá? Ticket médio e cupons. Então, a multiplicação entre esses dois vai resultar no faturamento. Perfeito. Se seu faturamento é estático, quer dizer que essas variáveis estão estáticas ou que uma está crescendo e a outra está caindo. Bom, não tem como as duas estão crescendo, senão o faturamento estaria crescendo. Perfeito. Então tem que entender qual dessas variáveis que está te segurando, né? Se é o cupons ou se é de fato o ticket médio. Para cada uma dessas variáveis, você vai ter uma estratégia diferente. Se você quer aumentar ticket médio, pessoas, equipe, atendimento, formação, capacitação, meta, campanha, acompanhamento, promoção, leve 3, pague 2. Barriga no balcão é bom, né, nesse caso. Layout inteligente, né, para ter o autosserviço. Então, tudo isso vai influenciar. Agora, se a gente está falando de cupom, a gente está falando de atração, principalmente fidelização. Então, se a gente está falando de atração, preço. Teu preço está condizente com o mercado? Teu preço está atrativo? Você tem os produtos certos ali? Porque de repente você tem um preço extremamente legal, só que a pessoa vai lá procurar o medicamento X ou chega com um receituário, você não tem um daquele receituário, ele já vai pro próximo. Então, eu diria que seu programa de ticket médio, trabalhe pessoas, trabalhe campanhas, trabalhe gestão, acompanhamento, metas. Se seu problema é cupons, reveja a tua precificação, o teu mix e a tua forma de repor, porque a tua reposição, de repente, também não está acompanhando a saída, o que gera furos de venda e a pessoa pula fora também e você perde cupom, tá? Então não adianta fazer propaganda, gastar dinheiro com rádio, carro de som, se a casa não estiver arrumada. Não adianta não. O que eu mais vejo é isso, ó, vamos bater forte em marketing, só que a ruptura tá altíssima, o preço tá ruim, nada disso tá funcionando legal. Perfeito. O cara faz o marketing atrai e dá um tiro no pé, porque a pessoa vaza mais rápido. Ele aumenta o volume do que ele não dá conta de atender. E aí queima, e aí é onde o negócio pega fogo. Perfeito, Davi. Davi, eu acho que, assim, julgo que a sessão foi proveitosa, já que trouxemos presentes aqui, né? Então, se você assistiu até aqui, considere assistir novamente, tomando nota do que foi dito aqui, porque muito provavelmente o planejamento estratégico da tua farmácia você não fez ainda. Já está atrasado. Considere incluir essas ações que a gente falou aqui como estratégia, mas assim, é lógico, a gente falou muito de dados, o Davi falou muito de dados, e se você não tem uma ferramenta de acompanhamento de dados ainda, a gente tem como te oferecer em conjunto aqui. Tá pronto, né, Davi? Não tem que inventar a roda não, né? Não. O acesso à informação hoje é ouro. Se você sabe, se você consegue ter pessoas e o acesso à informação e o conhecimento para entrelaçar isso daí, meu amigo, aí o sucesso é garantido. E se você não, assim, abrir o teu sistema todo dia, olhar o teu ticket médio do dia anterior, você traçar uma meta. Hoje teve um cliente aqui, o cara veio conhecer a rede, e aí no final, na hora que ele estava indo embora, eu falei, cara, você já fez o teu plano financeiro, né? Ele não, falou, precisa fazer. Aí ele planta soja. Eu falei, para plantar a soja você não olha direitinho, cara? Quanto que vai custar a semente, quanto que vai custar os insumos, quanto de maquinário você vai ter, porque o maquinário estraga, deixa na mão, né? Falou, por exemplo, a farmácia, lógico que com um grau de complexidade um pouco maior, porque é muito mais produto, você tem gente e tal, a gente precisa fazer. Aí mandei no WhatsApp dele, o olho do cara brilhou, e eu não tinha sacado ainda que o cara era... Ele falou pra mim que era comunicador, mas no final, quando ele pegou o Excel, ele falou, pô, é isso. Eu falei, então beleza. Então, o teu sistema fala muito pra você, e se tiver dúvida também, se não tiver os dados, se precisar de referência, estamos aqui, tranquilo. Perfeito. Né? Beleza? Davi, obrigado mais uma vez. Isso, eu que agradeço, Alan. Foi rapidinho, mas eu acho que foi denso. Devo aproveitar. Né? Bom, espero que tenha gostado do nosso conteúdo e reflexões de hoje.
ressignifique seu negócio, renove-se e faça bons negócios com uma mentalidade aberta e próspera. Muito obrigado e até a próxima.